Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Agora foi. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui essa noite, na nossa casa de paz e amor. Que nesse clima já dessa noite calorosa, né? A gente possa sentir também esses fluidos elevados que essa noite a espiritualidade nos traz. Que também, com certeza, a nossa vontade de nos melhorar, a vontade de nos elevar mais a Jesus, né? Não, com certeza, uma das melhores maneiras é nos recolhermos aqui à casa, ao Evangelho, ao estudo e principalmente a busca do entendimento do Evangelho e associando assim, com certeza, as nossas necessidades que nós viemos aqui buscar, né? Com certeza, é sempre esse um dos motivos que nos traz aqui a Casa de Paz e Amor. Também a reflexão, então, que nós possamos nessa noite já sintonizados e disponíveis a esses amigos desvelados que sempre nos ajudam, estar tranquilos com o coração e com a nossa mente para receber todos esses ensinamentos aqui e todas as inspirações que individualmente vão chegando a cada um de nós. Nós damos as boas-vindas também, sempre, àqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez, que possam se sentir acolhidos. A gente sempre repete, porque é sempre muito bom a gente chegar num lugar e ser muito bem recebido. Todos nós que estamos aqui todas as quartas-feiras, com certeza chegamos aqui e fomos recebidos assim, aquilo que nos impulsiona também a buscar esse recanto sempre muito caloroso e harmonioso para cada um de nós. A gente reforça
aquele nosso pedido de desligar os celulares, mantendo assim a nossa sintonia mais elevada. E nós, como todas as quartas, a gente vem agradecendo a vocês sobre as doações que cada um de vocês tem ofertado, sejam elas materiais, sejam elas a presença física ou até mesmo, não menos importante, as orações, mas que cada um, à medida que for possível, possa continuar aí contribuindo para os projetos da nossa casa, para os kits de higiene da evangelização infantil, também os itens da cesta básica, que auxiliam grande parte das famílias assistidas aqui pela nossa casa e também pelas nossas casas co-irmãs, a Caspage e a Crepade. A gente lembra, agora que está chegando um pouquinho mais próximo, nesse próximo domingo, dia 24, a gente vai ter a nossa festa, nossa Feira da Solidariedade, que é aquele evento super bacana da nossa casa, que envolve todos nós aqui, frequentadores, também os nossos familiares. É um momento interessante para a gente convidar aquele amigo que ainda não conhece a casa, ou aquele familiar que ainda não conhece a casa, para trazê-los. É um domingo, um dia sempre de muita felicidade, muita harmonia, de convivência. Tem muitas coisas boas aqui para nós na feira, desde a livraria até a parte da alimentação. É sempre muito bacana. Para quem veio sabe do que eu estou falando. Então que a gente possa aproveitar esse domingo também, essa feira que é muito legal e muito importante para a nossa casa e para todos nós também. A gente relembra a ação entre amigos. A gente tem agora nesse mês, que é uma ação que a gente está fazendo do Dia das Crianças, né? A gente compra ali na livraria um cupom de R$10, né? E esse cupom, se sorteado, a gente concorre um kit e um brinquedo educativo para essas crianças, que tem perguntas e respostas, e também mais 15 livros infantis espíritas. Então, a gente sempre fala, é uma oportunidade também de iniciar essas crianças, as nossas crianças, das famílias, das nossas famílias, já na religião, já na doutrina espírita, que é uma forma muito, muito boa da gente já começar essa encarnação com uma orientação sempre pautada no Evangelho, que sempre é a rota mais adequada e certa que a gente tem. A gente também tem um livro com desconto lá na livraria, 25%. Hoje tem bastante recado. Que é Jesus no Dia a Dia, tá? Ele até de 14 de agosto a 15 de outubro, ou enquanto tiver o estoque. Jesus no Dia a Dia, o livro. Ele tem 25% de desconto lá na livraria. Então, uma oportunidade da gente se aprofundar um pouquinho mais e já se envolver nessa leitura. Por nosso trabalho da noite hoje, a gente vai contar com a Laurice para a leitura do Evangelho. O livro de mensagens, quem lerá por nós vai ser a nossa amiga Rosana. A prece de abertura, quem fará por nós será a Rita. E a nossa palestrante da noite, amiga, a Leila Gomes, vai falar para nós sobre Emmanuel, sobre o Espírito Emmanuel. Muito interessante para a gente aprender bastante com a Leila hoje. As vibrações, quem fará por nós será o Gabriel. E a prece final, quem fará por nós será a Ana. Então que possamos já, nesse início, ter um bom trabalho. Boa noite a todos. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou falar com vocês sobre o item 11, o egoísmo. Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra. Portanto, hoje acho que eu estou meio emocionada. Deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazer-se, elevar-se na
hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir-se suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencermos a nós mesmos, do que para vencer os outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, este filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Boa noite a todos. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abarcelli, irmão José. Insegurança. Não permitas que a insegurança te conduza ao pânico. Confia na força divina, que em todas as circunstâncias te protege. Que a imaginação doentia não te leve ao medo injustificável. Trabalha produzindo o melhor, esforçando-te no domínio das próprias emoções. Para quem se sente inseguro diante da vida, a renovação das ideias é fundamental importância. Saneia o teu mundo íntimo com a leitura de bons livros. Adquire autoconfiança no amparo que deves às almas mais fragilizadas que a tua. O pessimismo, acalentando acaba, se transformando em doença. Lembra-te, conta com a proteção de Deus e Deus não te abandonará. Muito obrigada. Amado Mestre Jesus, Pai de misericórdia divina, Senhor, se conosco essa noite, dando-nos sabedoria e prudência para que possamos absorver, compreender e principalmente colocar em prática as palavras que essa nossa irmã tão carinhosamente vai nos trazer. Possamos colocá-la como nossa mensagem da semana. Possamos, Senhor, levar daqui o teu acolhimento, a tua paz e o teu amor, tendo a certeza de que quando cremos verdadeiramente em Ti, andando de acordo com as tuas leis e com a vossa vontade, em momento algum estaremos sozinhos. Sê conosco, meu Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, com a permissão de Deus Pai e as bênçãos do Mestre Jesus. Hoje nós trouxemos a biografia de Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier. Emmanuel, nome que vem do hebraico, significa Deus está conosco. Conhecido por ditar diversas obras psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier, ele teve várias nacionalidades. Nasceu no Egito, Roma, Jerusalém, França, Portugal, Espanha. Ele foi grão sacerdote no Egito, no século IX a.C. Chamava-se Simas. Foi cônsul em Roma, chamado Públio Lentulus Cornelius Sura. Depois ele volta na mesma família como senador, chamando Públio Lentulus Cornelius, sendo bisneto do anterior Públio Lentulus Cornelius Sura. Foi escravo de origem judaica, chamado Nestório. Foi filósofo, chamado Basílio. Foi bispo em Reims, chamado Remídio, considerado santo pela Igreja Católica Romana, com o nome de São Emídio. Ele nasceu em Portugal. Foi o padre Manuel da Nóbrega, que veio para o Brasil sobre as ordens da Companhia de Jesus. Colaborou na fundação
de São Paulo. Foi padre Damiano, espanhol, que, embora católico, já acreditava na imortalidade da alma e na pluralidade das existências. Foi educador no século XVIII, chamado Jean-Jacques Tourville. Emmanuel, além de ser mentor, ou melhor, ele não foi só mentor de Chico Xavier, ele participou da falange do Espírito da Verdade, na espiritualidade, que foi o Espírito da Verdade, foi encarregado por Jesus de trazer ao mundo o Consolador, que é o Espiritismo. Ele colaborou também na codificação espírita de Allan Kardec, onde ele escreveu a mensagem que foi lida agora há pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, onde ele assina falando sobre o egoísmo. Foi também Padre Amaro, humilde sacerdote católico, que viveu nos séculos 19 e 20, lá no Pará. E ele, nessa época, ele teve contato com o Dr. Bezerra de Menezes. E mesmo sendo sacerdote, ele já conversava com o Dr. Bezerra sobre a espiritualidade. Essa reencarnação dele foi curta aqui, porque ele pediu para vir num lugar mais afastado, porque ele precisava de um recolhimento interior para estudar o Evangelho do Mestre, porque ele sabia que ele voltaria para acompanhar Chico na missão psicográfica de divulgação do Evangelho e do Espiritismo aqui na Terra. Ele exerceu em suas existências cargos políticos, de educador, foi padre, foi bispo, foi santo e foi escravo. Mas de todas as suas reencarnações, a que marcou ele, que ficou marcada na consciência dele para sempre, foi na reencarnação como Públio Lentulus. Porque nessa reencarnação, ele conheceu Jesus. Jesus que o convidou pessoalmente para segui-lo. Imaginem Jesus dizer-lhes, siga-me, e estender a mão para ele. Mas ele, na sua postura, de político, na sua arrogância, no seu orgulho, ele viu naquele homem Jesus uma pessoa tão simples, do seu preconceito, que ele recusou o convite. Nessa encarnação, ele teve uma esposa que ele amava muito, era Lívia, que era um espírito já adiantado, que veio para ajudá-lo na sua evolução. E ele também perdeu essa oportunidade, porque ele não acompanhou Lívia, que já era cristã, porque na casa onde eles viviam havia uma escrava de nome Ana. Ela era cristã, já acompanhava os ensinamentos de Jesus, e muito amiga de Lívia, que também abraçou o cristianismo junto com ela. Ele tinha uma filha de nome Flávia, que contraiu a lepra, hoje em dia chamada hanseníase, e tem cura. Porém, naquele tempo, a lepra não tinha cura. Inclusive, existia o Vale dos Leprosos, que era para onde as pessoas eram levadas e praticamente abandonadas, pelo preconceito e medo da sociedade da época. Acontece que, certa vez, Públio, vai até o quarto de Flávia, ela praticamente à beira da morte, e pede a ela, pergunta a ela, o que ela quer de presente. Pode pedir qualquer coisa que ele vai mandar buscar. Flávia, que já conhecia Jesus através da mãe, da Diana, diz a ele que quer Jesus para curá-la. Públio ali então, sem jeito, ele sai, vai dar uma volta, caminhar, e encontra-se com Jesus. E aquele homem, com toda aquela prepotência diante de Jesus, cai de joelhos, porque
o magnetismo de Jesus era tão grande que conta-se que quem olhava para ele, né, punha-se a chorar ou de joelhos, né, porque ele era pura luz e puro amor. Públio pede a ele que cure a filha. E Jesus lhe faz o convite, o alerta do mundo efêmero em que ele vivia, mas ele não aceita. Mesmo assim, Jesus diz a ele que a filha está curada, mas não pelo pedido dele, mas pela fé de Lívia. E realmente, quando ele vai para casa, ele encontra a filha melhor, ela se cura, porém ele proíbe a família de comentar. Pede para abafar o caso, né? Estão proibidos de comentar, de falar de Jesus. Ele não queria saber. Ele tinha um filhinho, de nome Marcos. E esse filhinho foi raptado por um motivo de vingança. Porque certa vez, quando ele passeava pela cidade, um jovem atira uma pedra que passa de raspão pelo rosto de Lívia. Ele, então, imediatamente pede para trazer o rapaz e manda açoitá-lo. E não satisfeito em açoitar aquele jovem, ele manda prendê-lo. O pai do jovem, desesperado, pede a ele que reconsidere, porque o rapaz era um jovem. Públio se sente ofendido com o pedido daquele homem e não retrocede. E aí, então, esse homem, que se chamava André, como vingança, manda raptar o filho de Públio, que ele nunca mais vê. Públio morre em Pompeia, vítima da tragédia do Vesúvio. Interessante que, antes disso, depois desse ocorrido, um dia ele sofre uma emboscada de judeus. E o chefe desses judeus era justamente o pai daquele jovem. E ele traz um rapaz que vivia com ele e pede para esse rapaz queimar os olhos de Públio. E este rapaz que lhe queima os olhos é o próprio filho. Mas ali naquele momento, pai e filho não se reconhecem devido ao tempo que passou. Então ele morre cego na tragédia de Pompeia. Ele tinha ao lado dele apenas a filha Flávia, porque Lívia foi sacrificada no circo, junto com os demais cristãos, diante dos olhos dele, numa certa comemoração. Por isso, essa reencarnação ficou marcada para ele. Com o decorrer dos séculos, do tempo, né, foi em fins de 1931 que Emmanuel, em espírito, se manifesta pessoalmente para um jovem. Era Chico Xavier, que se encontrava no açude do Capão, proximidades de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Chico costumava ir até aquele local, que era bem junto à natureza, de árvores, havia o rio, junto com alguns amigos mais próximos, para orar, né, e conversarem sobre o Evangelho. E num determinado momento, Chico visualiza uma luz muito forte em forma de cruz. E naquela cruz ele vê um idoso, um sacerdote idoso, que se apresenta a ele. Era Emmanuel, que lhe pergunta: está disposto a trabalhar na mediunidade? Chico, na sua simplicidade total, diz a ele: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Emmanuel garante a ele que ele não será desamparado, mas será preciso estudar, trabalhar e se esforçar no bem. E coloca ali 3 condições, que Chico vai perguntando. Qual é a primeira? Ele diz: disciplina. A segunda, disciplina. A terceira, disciplina. E ele diz a Chico que, para começar, eles têm 30 livros para elaborarem. E assim Emmanuel tornou-se conhecido no Brasil através de Chico. E a história da vida dele, essa história de Públio Lentos, que eu acabei de comentar agora, ele conta, né, ele vai ditar para o Chico, que vai psicografar. Está no livro Há 2000 anos. E também ele vai ditar para o Chico a história do escravo Nestório, que é uma outra reencarnação dele, já
cristão. Está no livro 50 anos depois. O Emmanuel, para muitas pessoas, devido a algumas passagens que se contam da maneira que ele tratava-se o Chico, ele foi considerado austero, muito rígido. Mas, na verdade, essa rigidez dele era devido ao compromisso assumido de divulgar o Espiritismo, né? E também de uma maneira de conter um pouco o Chico, porque o Chico era brincalhão, né? Ele gostava de dar assim, uma relaxada, né? Então, mas conta-se que Emmanuel permitia assim, uma certa liberdade entre eles, mas não podia soltar o freio, porque senão o Chico, né? E acabava se distraindo do trabalho dele. Eles se tratavam como pai e filho. Chico, em uma entrevista, ele diz que ele considerava Emmanuel como pai espiritual dele. Ele dizia, pelo carinho com que tolerava as suas falhas e pela bondade com que repetia as lições que ele deveria aprender. Então, ele tinha toda a paciência do mundo com Chico, na verdade. E Emmanuel, quando eles se encontraram, disse também a ele que seguia os passos dele desde a reencarnação, apesar de se manifestar só naquele momento. E eles são espíritos que se encontram unidos pelos laços mais santos da vida. E o sentimento afetivo que impele para o coração do Chico tem raízes na noite profunda dos séculos. Então, eles são conhecidos de muito tempo, trabalharam juntos por muito tempo. Em relação à aparência de Emmanuel, também foi questionado, porque Chico fala de um sacerdote idoso. Porém, a imagem que se tem dele, ele é assim, um homem jovem, bem mais jovem. Então, o Chico explica que realmente ele apareceu um sacerdote, um homem bem idoso, mas no decorrer da elaboração do livro, há 1000 anos, enquanto ele foi ali contando para o Chico, ele começou a remoçar. E ele tomou essa forma de Públio Lentulus, que foi a forma que a aparência, né, que ele passou a manter como Emmanuel, aparecer como Emmanuel. E na verdade, esse retrato é uma pintura que foi feita por Delfino Filho, a pedido de Chico, na década de 1940. O espírito não posou para o pintor, né? O artista foi auxiliado por um pintor desencarnado que era amigo de Emmanuel. Segundo Chico, o retrato é fiel ao benfeitor. O único detalhe que poderia ser corrigido são os lábios da pintura, porque os lábios de Emmanuel são mais estreitos e masculinos. Emmanuel, ele supervisionou e coordenou toda a obra literária mediúnica do Chico, fazendo correções e alterações quando achava necessário. Ele deixou, assim, um legado de livros e de mensagens para que possamos conhecer e aprender os ensinamentos de Jesus, porque essa é a missão de Emmanuel, a partir do momento que ele se tornou cristão, né? Que ele conheceu, que ele abraçou, aceitou Jesus, né? A missão dele sempre foi ensinar, levar o Evangelho através de livros e das mensagens. Inclusive, as mensagens dele, na verdade, são muito bonitas. Ele fala com muita amorosidade nas suas mensagens. E, de acordo com informações de Chico Xavier, em 1996, Emmanuel começaria a se preparar para reencarnar aqui no Brasil, em uma cidade do interior de São Paulo. Só não contou qual é a cidade. Conta-se que em certo dia do ano 2000, Chico entrou em transe mediúnico e, ao regressar, ele afirmou muito contente que ele havia ido em desdobramento
até uma cidade do estado de São Paulo, na qual ele pôde presenciar o nascimento de um bebê. Era Emmanuel, reencarnado. E ainda afirmou que todos iríamos reconhecê-lo. Então, hoje, Emmanuel, se ele está reencarnado aqui no Brasil, numa cidade de São Paulo, ele é um jovem já de 23 anos, né? Não se sabe se ele vai ser católico, vai ser espírita, mas ele vai trabalhar na área da educação. E com certeza ele traz muitos ensinamentos nele, né? Muita amorosidade, com certeza, lembranças de Jesus. E este é Emmanuel, que errou, sofreu, aprendeu e se entregou aos caminhos do bem, a serviço de Jesus para sempre. Graças a Deus. Obrigada. Agora, depois desses ensinamentos, dessa história de Emmanuel e seus ensinamentos, nós vamos nos preparando para a terapêutica do passe. Nós vamos fechando os nossos olhos, nos colocando numa postura confortável, olhando se nossa face está rígida. Vamos mandando nosso corpo relaxar. Os médiuns já preparados começam essa bendita terapêutica. E nós vamos ficando receptivos. Nós vamos deixando absorver todas as energias positivas que vêm como uma cachoeira que limpa nossa alma, o nosso espírito, começando pelo nosso centro de força coronário, fortalecendo a nossa conexão com o nosso anjo guardião, nosso amigo e mentor, que nós possamos sempre estar abertos a ouvir o que a espiritualidade tem a nos dizer, tem a nos ensinar. Então essa água vai descendo, chegando no nosso frontal, limpando os nossos pensamentos, nos dando clareza, fazendo com que nós não enxergamos mais os problemas, mas sim a busca das soluções. E essa mesma energia desce purificando até chegar no laríngeo. No laríngeo, essa energia limpa a nossa fala, para que nós possamos proferir o bem, proferir o amor, a paciência e tolerância. E essa mesma energia vai descendo, chegando no nosso centro de força cardíaco, nos limpando todas as emoções, fazendo com que nós expressamos o nosso amor, a nossa alegria pela vida, tirando toda a tristeza, mágoa. Nós vamos nos despindo dessas energias que já não servem mais para nós. Então essa energia vai descendo, chegando no nosso centro de força esplênico. No esplênico, ele revitaliza todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo vai sendo inundado de energias positivas. Nosso corpo vai se restabelecendo na mais completa harmonia. E então, essa energia vai descendo, chegando no gástrico e limpando todas aquelas impurezas, as energias mais densas que porventuras acabamos pegando para nós. E então, essa energia vai descendo, chegando no genésico, limpando e fortalecendo essa nossa energia co-criadora, para que nós possamos criar o bem, para que nós possamos utilizá-la com sabedoria e segurança. E então essa energia desce até a planta dos nossos pés, limpando
tudo, 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 tudo. Então ela sobe por trás, até chegar no centro de força básico, nos conectando novamente com a natureza e com as bênçãos do mais alto. E depois ela sobe, vértebra a vértebra em nossa coluna, numa explosão multicolorida que termina em nosso coronário. E então, agora que estamos energizados, curados de todas as mazelas que nós porventura adquirimos, nós vamos vibrando pela nossa casa, pelo nosso lar. Nós vamos abrindo as janelas das nossas casas, deixando essa luz entrar, essa luz bendita que limpa cada cômodo, que limpa cada energia, retirando todo o miasma. E nós vamos com essa energia vibrando também por nossas 3 casas co-irmãos, pelo Paz e Amor, pela Crepade, pela Caspagem. E nós também utilizamos essa energia para vibrar para todos aqueles que necessitam, sendo eles cristãos ou não, aqueles que acreditam ou não. Todo aquele que passar por alguma necessidade, seja ela física, moral, intelectual, que essa pessoa receba essa energia bendita que nós estamos aqui transmitindo. Porque a segurança vem em Deus, na nossa fé. E essa mesma fé é a fé que nós vamos fluidificando agora as nossas águas. Todas as águas dos vasilhames que trouxemos ou que deixamos em casa, eles vão sendo agora purificados e vai sendo colocados os elixires da natureza que os nossos químicos, caboclos, pretos velhos trouxeram para nós das matas. Nós vemos que o remédio está na natureza. E esse remédio começa a ser purificado. Vai purificando as águas, energizando elas, e que nós possamos tomá-las na semana, sempre que precisarmos, e que recorramos à oração sempre que precisarmos também, porque a oração é o que nos conecta com o mais alto e nos trará o equilíbrio. Graças a Deus. Continuamos assim, com os olhos fechados, tranquilos, recebendo as benesses do passe que vem do mais alto, ligados aos nossos mentores, ao nosso Mestre Jesus, a todos esses amigos do bem, dessa casa de oração, da nossa casa de paz e amor. Vamos assim agradecendo por todas essas benesses que recebemos nesse instante, por tudo que recebemos nesse momento, por todo esse alimento espiritual, por todas essas energias salutares. Só temos a agradecer ao nosso Pai. E vamos assim, nesse momento, encerrando o nosso trabalho, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecendo todas as bênçãos que recebemos do nosso Pai, agradecendo o amparo do nosso Mestre amorável Jesus, agradecendo por conhecermos um pouco mais desse irmão querido que é Emmanuel, e também relembrando o nosso irmão Chico. Que possamos, Pai, retornar aos nossos lares em sua companhia, e que estejamos aqui na próxima semana, dando continuidade a esse trabalho que nos faz tão bem. Que assim seja, com a graça de Deus.
Uma boa noite a todos vocês, que possam voltar em paz aos seus lares e sempre compartilhando tudo aquilo que recebemos essa noite. Boa noite a todos.